Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 10. Sexto Círculo Dantesco ou de Júpiter. Distintos amigos, hoje vamos estudar o sexto círculo dantesco ou de Júpiter, submerso sob a epiderme do planeta Terra. É inquestionável que esta região infradimensional é muito mais densa que as 5 anteriores devido à sua constituição atômica. É bom saber que cada átomo do sexto círculo dantesco leva em seu ventre 576 átomos do sagrado Sol absoluto. Sem dúvida, tal tipo de átomo, extremamente pesado, é a causa causorum de uma tremenda materialidade. As pessoas que vivem submersas nessa região infernal, obviamente estão sob o controle de 576 leis, as quais fazem de suas existências algo muito complicado e difícil. O tempo se torna espantosamente lento nessas regiões. Cada minuto parece séculos. Por conseguinte, a vida se torna tediosa e insuportável. Se analisarmos cuidadosamente a vibração jupiteriana em seu aspecto transcendental planetário, descobriremos essa força misteriosa que dá o cetro aos reis e a mitra aos hierarcas das diversas religiões confessionais. Portanto, o planeta Júpiter no espaço infinito é extraordinariamente místico, régio e sublime. Sua antítese na infradimensão submersa, sob a crosta geológica de nosso mundo, resulta efetivamente convertida na morada dos ateus materialistas, inimigos do eterno. Vivem também nessa região os blasfemos, aqueles que odeiam tudo o que possa ter sabor de divindade. Vivem ali também os hereges, esses que cultivam o dogma da separatividade. Como Dante, ali nos sentimos cheios de dor ao contemplar tantos mitrados céticos e ateus enterrados no sepulcro de suas próprias paixões, ódios e limitações. Quando pensamos nos grandes legisladores, nos soberanos e nos senhores que regem os conglomerados sociais, obviamente descobrimos tiranos e tiranetes que criam complicações e dores por todas as partes. O resultado de tão nefastos procedimentos corresponde exatamente ao sexto círculo dantesco. Portanto, não é de se estranhar que nessa região tenebrosa da morada de Plutão, o investigador esotérico encontre as autoridades que abusaram do poder. É claro que tais pessoas sofrem o indizível. Júpiter, como paternal amigo sempre generoso, tem sua antítese nefasta nos péssimos pais de família, os quais, possuindo bens aos montões, negam casa, comida e amparo para seus filhos. Sem dúvida, é na sexta nefasta região do abismo onde essas sombras pecadoras, depois da morte, encontram sua morada. A consciência do investigador esotérico se comove ao contemplar, nessa tenebrosa região jupiteriana submersa, esses cruéis pais de família. Contudo, o mais curioso é que eles, aqui em nosso mundo, sob a luz do sol, sempre acreditavam ser virtuosos, justos e bondosos. Alguns deles até foram profundamente religiosos. Há também, nessa morada sinistra, chefes de família que aspiraram à autorrealização íntima do ser, apesar de suas crueldades. Seus contemporâneos acreditavam se tratar de pessoas muito boas. Sua conduta, aparentemente das portas da sua casa para fora, era reta, embora dentro de sua morada houvesse prantos e aflições. Pietistas extraordinários de fingidas mansidões e poses de comediantes, vegetarianos insuportáveis, desses que fazem da comida uma religião de cozinha. Eu os chamaria de hipócritas, fariseus e sepulcros caiados, para falar com o tom do grande Kabir Jesus. No entanto, o mesmo já não diriam seus simpatizantes ou aqueles que os viram em belos salões do tipo pseudo-esotérico ou pseudo-ocultista. Tampouco é estranho achar na sexta região infradimensional submersa chefes de família muito honrados e sinceros, porém terrivelmente equivocados. O que deveriam ter feito, não o fizeram. O que não deveriam ter feito, fizeram. Alguns desses senhores foram extraordinariamente fanáticos no mundo onde viviam.
Com vara e açoites ensinaram religião a seus filhos, como se isso pudesse ser ensinado com chicotaços. Nefastos sujeitos que cobriram seus lares com sombras, amargando a vida de seus familiares. Júpiter, generoso como sempre, dadivoso e altruísta, há de ter seu contraste sob a epiderme da Terra, na infradimensão sexta submersa. Qual é a antítese da generosidade? O egoísmo, a usura, o peculato, isso é óbvio. Logo, não é estranho achar, nessa região infra-humana, aqueles que buscam concentrar para si todos os bens da terra, como Sanagabril e seus seguidores. Portanto, toda antítese religiosa, todo contraste jupiteriano é encontrado inevitavelmente no sexto círculo infernal, sob a epiderme da terra. Mestre, observei que o senhor menciona que o tempo é tremendamente longo, que os minutos parecem séculos, devido à grande densidade dessa região submersa de Júpiter. É o tempo longo pelos sofrimentos, ou são os sofrimentos longos pelo tempo? Distinto cavalheiro, permita-me informar-lhe que o tempo só existe do ponto de vista meramente subjetivo, porque certamente não tem realidade objetiva. Partindo desse princípio básico, chegamos à conclusão lógica de que o tempo é uma criação subconsciente. É inquestionável que o tempo, em cada zona infraconsciente, ou melhor diríamos, naquilo que existe de inumano em cada um de nós, há de se tornar cada vez mais lento nos locais mais profundos da materialidade. Em outras palavras, direi o seguinte: no nível meramente intelectivo, o tempo não é tão lento como nos níveis subconscientes mais profundos. Quanto mais subconsciente é a região do universo onde habitamos, mais lento será o tempo, maior aparência de realidade tomará. Aqui no mundo físico onde vivemos, sobre a superfície da Terra e sob a luz do Sol, há minutos que parecem séculos e séculos que parecem minutos. Tudo depende do estado de ânimo em que nos encontramos. É claro que em plena felicidade, 12 horas parecem um minuto. É óbvio que um instante de suprema dor parece séculos. Pensemos agora no abismo, nas regiões submersas abismais, na cidade de Dite, a cidade maldita, no fundo do tenebroso Tártaro. Ali os perdidos sentem que cada minuto se converte em séculos de abominável amargura. Creio que agora o cavalheiro que fez a pergunta entenderá a fundo minha resposta. Efetivamente assim o é, mestre. Porém, como o senhor menciona estados de consciência, como subconsciência, inconsciência e infraconsciência, isso significa que quando falamos de infradimensões, estas também se referem a estados de consciência? As infradimensões da natureza e do cosmo existem não somente no planeta Terra, como também em qualquer unidade cósmica do espaço infinito. Sóis, luas, planetas, galáxias, estrelas, antiestrelas, antigaláxias de antimatéria, etc. Portanto, não são essas infradimensões naturais exclusivos produtos da subconsciência, inconsciência e infraconsciência de humanoides intelectivos, mas o resultado de leis matemáticas que têm sua origem em todo o raio de criação existencial. Mestre, isso significa que ao nos referirmos à consciência em si mesma, devemos pensar que ela está livre do tempo? Cavalheiros, senhoras e senhores, quero lhes dizer de forma enfática que no sagrado Sol absoluto, o tempo é 49 vezes mais rápido que aqui na Terra. Analisando criteriosamente esse enunciado, diremos: sendo o tempo uma criação meramente subjetiva do humanoide intelectual, é óbvio que resulte 49 vezes mais lento do que no sagrado Sol absoluto. Com outras palavras, há claro que a mente do humanoide possui 49 departamentos subconscientes. Por isso se diz que o tempo, aqui, entre os bípedes tricerebrados ou tricentrados, equivocadamente chamados homens, é 49 vezes mais lento que no sagrado Sol absoluto. Valendo-nos agora do processo indutivo, ensinado por Aristóteles em sua divina entelequia, concluiremos:
Se o tempo no sagrado Sol absoluto é 49 vezes mais rápido que no nível intelectivo humanoide, obviamente isso significa que no sagrado Sol o tempo não existe. Ali, tudo é um instante eterno, um eterno agora. Analisando isso que chamamos de consciência, estudando-a criteriosamente, descobriremos o ser original paradisíaco, virginal, livre de qualquer processo subconsciente mais além do tempo. Ou seja, a consciência em si mesma não é um produto do tempo. Perdoa-me, mestre, se pareço um tanto insistente. Porém, abriguei o conceito de que, conforme vamos despertando a consciência, os estados infraconscientes e subconscientes vão deixando de existir, porque esses se convertem em estados conscientes. Isso é um equívoco? Cavalheiro, sua pergunta é bem interessante. Ostensivelmente, os estados submersos de Plutão, chamemo-los de infraconsciência, inconsciência, subconsciência, são eliminados radicalmente quando a consciência desperta. Na sexta esfera submersa, o tempo se torna muito longo, devido ao fato claro e evidente de existirem os estados subconscientes, inconscientes e infraconscientes. Contudo, no Nirvana não existe o tempo, devido ao fato contundente e definitivo de que nessa região divina não existe nem o ego, nem o subconsciente, nem os estados abismais. Com esta dissertação que francamente me surpreende, porque nunca antes havia relacionado o tempo com os estados de subconsciência, chego à conclusão de que o inconsciente, o infraconsciente e o subconsciente, do qual tanto nos falam os psicólogos, na realidade são estados negativos e satânicos e formam obstáculos para a autorrealização do homem. Está correto, mestre? Foi-nos dito de forma solene que necessitamos transformar o subconsciente em consciente. Nós incluímos dentro desses conceitos transformativos também os estados infraconscientes e inconscientes. Despertar a consciência é radical. Só assim poderemos ver o caminho que nos conduz até a liberação final. Obviamente, o conceito tempo, que tão amarga faz a vida na sexta esfera submersa e nos diversos círculos dantescos do Tártaro, é eliminado definitivamente quando a consciência desperta. Mestre, o Senhor nos diz que a sexta região submersa de Júpiter é a antítese deste que gira ao redor do Sol. Observei que o Senhor não falou anteriormente como eram as antíteses dos outros planetas ao abordar os demais círculos dantescos. Poderia nos esclarecer sobre esse assunto? Cavalheiro, senhoras e senhores, obviamente os 9 círculos infernais são sempre o aspecto negativo, o antipolo das esferas da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Creio que algo já disse em passadas conferências sobre esse tema e que temos abordado a relação existente entre aqueles mundos e as 9 zonas submersas sob a epiderme de nosso planeta Terra. Traçando um paralelo, podemos ver que cada um de nós projeta sua sombra para frente, para trás ou para os lados ao se expor à luz do Sol. Algo parecido ocorre com cada um desses 9 mundos do sistema solar quando projetam suas correspondentes sombras ou zonas escuras e tenebrosas nas entranhas do planeta em que vivemos. Mestre, poderia nos dizer se a zona submersa do planeta Júpiter é habitada? Distinta, senhora. Permita-me informar-lhe e informar a todas as pessoas que me escutam que nas infradimensões naturais do reino mineral submerso do planeta Júpiter existem demônios terrivelmente perversos, criaturas involutivas, gente que caminha para a segunda morte. Esclareço, não estou falando do céu de Júpiter. Limito-me exclusivamente a citar o reino mineral submerso desse planeta. Podemos considerar que, apesar de existirem nos mundos infernais de Júpiter seres involutivos terrivelmente malignos, esses infernos são as antíteses dos infernos do sexto círculo dantesco do planeta Terra. Amigos, o tenebroso se corresponde com o tenebroso. Não existe antítese alguma entre os infernos jupiterianos e o sexto círculo dantesco submerso sob a crosta geológica de nosso mundo Terra.
Devemos buscar antíteses exclusivamente entre os aspectos luminoso e obscuro de Júpiter. Sem dúvida, os esplendores jupiterianos têm o seu oposto, suas sombras, não somente nas entranhas daquele planeta radiante, mas também sob a crosta de nosso afligido mundo. Mestre, poderia o senhor nos dizer quais são os materiais ou elementos que compõem essa zona tenebrosa da sexta região submersa de nosso organismo planetário? Amigos, já dissemos em conferências anteriores que os habitantes de tal ou qual elemento natural jamais percebem o elemento em que vivem. Os peixes não veem a água. Nós, habitantes deste mundo tridimensional de Euclides, não percebemos o ar que respiramos, não o vemos. As salamandras não veem o fogo. Assim também, aqueles que moram no elemento pétreo, rochoso, nunca veem esse elemento. Unicamente percebem objetos, pessoas, eventos, etc. Obviamente, a densidade pétrea da sexta morada de Plutão resulta insuportável, terrivelmente densa. Agora entendemos o motivo pelo qual Dante viu tantos condenados nos sepulcros dessa região. Não se trata de sepulcros no sentido literal da palavra, mas sim representam estados sepulcrais, condições muito estreitas e limitadas da subconsciência, infraconsciência, etc. São as condições dolorosas da vida na sexta região abismal.